Olá, boa tarde. Eu me chamo Bruna Gabriela. Eu me chamo Taiane. Somos acadêmicas do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas aqui do IFPR Campus Palmas e hoje viemos com uma aula muito interessante. Vamos falar um pouquinho para vocês sobre a ordem Escamata. É, Agora eu vou passar a definição. A definição biológica do Escamata é o que são. Então, são basicamente os animais com o corpo todo coberto por escamas, que podemos classificar entre eles os lagartos, anfíbios, as serpentes. Então, seriam o que seriam? Seriam os répteis, né? São encontrados praticamente em todo o planeta, né? São a espécie de animais mais abundantes e diversificados do planeta. A palavra réptil vem do latim reptilis, que significa que se arrasta. Então, seriam basicamente os animais que se arrastam, né? Entre eles, podemos classificar serpentes, crocodilos, jacarés, lagartos, tartarugas e entre outros, né? Então, os tetrápodes que seriam esses animais que têm as peles mais grossas, eles apresentam pulmões, botam ovos e tem a sua casca bem resistente, porém mais flexível, que seria no caso das cobras, né? A pele é resistente, porém ela tem aquela flexibilidade. Próximo slide. Principais características. Presença de escamas no corpo todo, igual havia mencionado. Troca de tempos em tempos da parte externa da epiderme, né? Caso vai estar trocando de pele conforme haver a necessidade, né? Conforme a fisiologia do seu corpo. Presença de pálpebras móveis, exceto as serpentes, né? As serpentes não têm, né? Essa pálpebra móvel. Grande parte dos animais escamados excreta ácido úrico e também eles têm a presença de hemipênis nos machos. O que seria um hemipênis? Um par de órgãos copulatórios. É, Estão usualmente invertidos dentro do corpo e são expostos para a reprodução, né? Por meio de um tecido eréctil, bem parecido com o tecido eréctil humano, né? Aqui, então, dentro da ordem Escamata, eles se subdividem em três subordens, que são os lacertíneos ou saurídeos, que são mais conhecidos como os lagartos em geral, os anfisbaenídeos, que são mais conhecidos como as cobras de duas cabeças, e as serpentes ou ofícios, que são as cobras em geral. Aqui, então, vamos começar pelos lagartos em geral. Eles são conhecidos aproximadamente 4.300 espécies e eles se encontram presentes em quase todas as regiões do planeta, exceto na Antártica e em regiões frias da América. Eles são animais que variam muito seu tamanho. Alguns lagartos têm a capacidade de autotomia. O que seria isso? Quando um lagarto se encontra em perigo, ele tem a capacidade de cortar espontaneamente sua cauda quando o animal está se sentindo ameaçado. Ao perder a cauda, ela continua se movimentando e isso dá tempo do lagarto correr do seu perigo. Porém, na cauda ela ocorre a deposição de gordura. E quando o lagarto perde a sua cauda, ele pode diminuir a sua capacidade de sobrevivência nos períodos mais frios. Então, a perca dessa cauda seria muito negativo, né? Para esse animal, porque é ali onde se encontra a gordura que vai é, esquentar, né, o animal nos dias frios. Aqui, então, as cobras de duas cabeças são os representantes dessa ordem menos conhecidas. E eles são animais de hábitos subterrâneos, têm os olhos bem pequenos e são conhecidos como animais estranhos. Eles podem atingir de 80 centímetros de comprimento e são muito conhecidos como cobras cegas ou cobras de duas cabeças, por apresentarem a cabeça praticamente do tamanho da sua cauda. E as serpentes ou ofícios, que são as cobras em geral, são representados pelas serpentes, que são animais que evoluíram muito ao longo do tempo. São conhecidas
aproximadamente 3.000 espécies desses animais. As serpentes possuem adaptações que permitem elas capturar presas muito maiores que o seu tamanho, e o seu tamanho pode variar de 70 centímetros até 10 metros. O veneno. O veneno para alguns animais refere-se a um conjunto de substâncias tóxicas que podem ser secretadas em outro organismo. E ele tem, na ordem escamata, a principal função dele é a predação e ocasionalmente eles usam também como defesa. Essas substâncias podem causar alterações fisiológicas em escamata, então a principal utilidade disso seria para a predação. O crânio, então a formação das estruturas cartilaginosas, sustentação e proteção do sistema nervoso central e órgãos sensoriais, olfato, né, do olfato, ouvido e visão durante os primeiros estágios embrionários. A perda de membros, né, conforme havia mencionado, alongamento do corpo, redução dos membros locomotores, a fisiologia. Eles são ectodérmicos. O que significa eles serem ectodérmicos? Eles não possuem a capacidade de manter a temperatura do corpo constante. Então, eles nem sempre vão estar sempre quentes ou sempre mais gelados, né? Isso ocasionalmente ocorre por quê? Porque eles não conseguem controlar a sua temperatura através do calor gerado no seu metabolismo. Com isso, eles desenvolveram certas estratégias para resolver esse problema. Para conseguir essa temperatura ideal, os répteis utilizaram, né, estão sempre utilizando certas estratégias, como a exposição ao sol nos dias frios, e nos dias de muito calor, eles vão para os rios, né, para lugares onde tenha água mais fresca e sombra. Então, essas foram algumas das estratégias que eles desenvolveram por causa da falta por causa da falta, né, desse controle de temperatura que eles não têm no seu corpo. Então, com isso, eles desenvolveram essas estratégias, né? Nos dias mais calor, eles vão para a água, nas sombras, né, também, e nos dias mais frios, eles ficam mais expostos ao sol. Apresentam a respiração predominantemente pulmonar e rins metanéfricos. Aí a respiração pulmonar respiração pulmonar. Mecanismo de pressão negativa é responsável pela ventilação dos pulmões, o movimento das costelas e da parede corporal expande a cavidade torácica do animal, diminuindo a pressão nos pulmões e puxando o ar para dentro deles. O ar é expelido pelo movimento para a frente das costelas e da parede pulmonar, que comprime os pulmões. Então, dessa forma que ocorre a respiração pulmonar desses répteis. Ectotermia. Então, conforme havia comentado, procura elevar sua temperatura por meio da exposição a fontes externas de calor ou frio, né? Em momentos de repouso, o escamata pode apresentar tamanhos mais reduzidos e formas mais alongadas e achatadas. Por que ele faz isso? Ele pode ser mais alongado e achatado para ele aproveitar melhor esse calor nos dias de frio, né? E nos dias de frio ele fez essa adaptação, né? Para ele pegar melhor esse calor, esse sol, né? Conforme havia comentado. E nos dias de calor eles vão à procura de ambientes mais frescos. A dormência.
A dificuldade de ocupar ambientes de menor temperatura. Então, a dificuldade de ocupar ambientes de menor temperatura está relacionada à diminuição do desempenho da queda de temperatura corpórea, dificultando sua sobrevivência e sua reprodução. Ali, então, em estações frias, várias espécies se tornam inativas, apresentando um estado de dormência. No período de dormência, a temperatura cai para níveis constantes, próximos a 17 graus. Aqui, então, em relação ao controle osmótico e a excreção. Então, como já havia sido mencionado, a pele do escamata ele é recoberto por escamas impermeáveis e isso auxilia os animais a perderem água mais lentamente pelo tegumento. A maioria desses animais adquire água de forma indireta, ou seja, água presente em alimentos como os frutos e as sementes. Aqui um pouquinho da classificação científica, né? Eles são do reino Animalia, filo Chordata, subfilo Vertebrata, a sua superclasse Tetrápoda, classe Reptilia, né? Subordem Lepidosauria e ordem Escamata. Então, basicamente, né? Aí eu vou falar um pouquinho sobre a língua bifurcada. Não está nos slides, mas achei muito interessante. A língua bifurcada, o que seria? Seria uma estrutura altamente flexível. Por que as cobras têm a língua e alguns outros animais, né, dessa espécie, né? Eles têm a língua bifurcada porque elas são altamente flexíveis e é usada para capturar os cheiros ao redor, né, onde eles estão. Pode ser considerada como um órgão olfativo, né? Um órgão olfativo eficiente para detectar as químicas, né? Então, ele vai usar essa língua, ela pode detectar tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, tanto como os predadores, ele consegue detectar, né? O cheiro, o químico mesmo, tanto quanto as ameaças, né? Então, isso é muito importante, né? Aí, basicamente seria isso, então, a gente fez um resumo, né? Fez uma apresentação sobre escamata, as principais características, né? E funções, e espero muito que vocês tenham gostado. Seria isso. Obrigada. Obrigada. Muita gente.